Olá, capricornianos. Vamos fazer sua tiragem dos últimos dias de junho, tá? Vamos fazer uma tiragem de amor, aproveitando que a gente ainda tá no mês dos namorados, apesar de já ter passado a data, não faz mal, vamos aproveitar essa energia. Eu vou fazer aquela tiragem onde eu separo a sua energia da energia da pessoa da sua vida amorosa que você vai mentalizar para trazer para a mesa, tá bom? Então pensa aí em alguém, lembrando que essa é uma tiragem coletiva. Ela pode ou não ressoar com você, não serve para todo mundo. Então você pega só o que te servir. E se você achar que eu estou falando de forma invertida, ou seja, quando eu estiver falando de você, quando eu estiver falando da outra pessoa, se você achar que está trocado, troca os personagens, não tem problema, porque pode acontecer sim da energia sair espelhada, tá bom? Então vamos lá. Pensa aí na pessoa da sua vida amorosa e vamos lá começar. Energia dos capricornianos, desses próximos dias de junho. Vamos pegar a energia entre você e essa pessoa que você está trazendo para a mesa, energia da situação que vocês estão vivendo atualmente. Vamos ver o que se passa aí entre você e essa pessoa. Olha lá, dois de ouros. Dois de ouros é a carta do se adaptar, né? Você está ali lidando com as situações, vocês, porque é uma energia da situação. Então, é um momento em que vocês estão aprendendo a lidar um com o outro, estão se adaptando à realidade um do outro, né? Ou estão tentando lidar com alguma coisa que não está sendo muito fácil lidar a respeito do outro ou da relação que vocês estão vivendo, tá? A gente vai clarificar mais conforme a tiragem for acontecendo, tá? Mas é uma energia de tentar fazer as coisas funcionarem, ainda que exija um pouco de esforço para que isso aconteça. Vamos pegar o teu plano emocional, ou o teu plano mental primeiro, tá? Vou pegar primeiro o seu lado, depois eu pego o lado da pessoa, da história. Primeiro aqui, Capricórnio, plano mental de Capricórnio em relação a essa situação. Olha, 10 de paus, não tá fácil equilibrar, né? 4 de copas, tá desanimando, 5 de espadas, é. Isso aqui dá até a impressão de que esse lidar com coisas aqui é porque você já se decepcionou com a pessoa, talvez tenha aceitado de volta e está tentando lidar com esse sentimento amargo que ficou sobre o que aconteceu, tá? Porque a gente tem aqui, olha, a carta da amargura, essa carta pode falar de se sentir traído, carta da derrota, né? Uma carta de apatia, de sentir desânimo, de sentir que não é suficiente o que você tem, tá? E o 10 de paus, que é a carta do peso, da sobrecarga, do fardo, do tá difícil levar essa situação, tá? Então a gente vê que já aconteceu uma coisa aqui entre você, essa pessoa que não foi legal pra você, talvez por isso você esteja aqui tentando lidar com esses sentimentos, tá? Mas a gente vê que tá, ó, na tua cabeça, você não esqueceu não, não passou por cima disso ainda não, tá? Vamos pegar para o seu plano emocional. Talvez você esteja aí dando uma segunda chance para alguém que pisou na bola com você, né? Vamos ver. Plano emocional. O seu plano emocional. Olha, temos um rei de copas, né? Então existe amor. Quatro de ouros, que também pode falar de apego. E um quatro de espadas. O quatro de espadas fala muito de descanso, né? Quando você quer descansar um pouco a cabeça, dar uma pausa, né? Então você tem esse momento de pausa e ele fala um pouco, como a gente está falando da parte emocional, a gente fala um pouco do afastamento emocional, é você tentando se afastar um pouco das suas emoções, né? Tentando, ou a situação te afastou um pouco das suas emoções, né? Porque afinal de contas você está ali com aquela amargura, com aquele peso. Então, o seu sentimento de amor que você tem pela pessoa, você não consegue nem sentir muito isso, né? Por isso que tem esse afastamento emocional. Porque existe amor, um amor maduro, talvez a gente esteja falando de casais que estavam um bom tempo juntos e alguém talvez tenha traído ou que alguma coisa nesse sentido, porque tem um amor maduro aqui e também tem uma estabilidade que pode até ser material, mas também um apego, porque essa carta fala sobre apego, fala sobre medo de perder aquilo que tem. Então, muitas vezes é o medo de ficar sozinho, sabe? Porque já tá muito tempo com a pessoa, tá? Mas a gente vê que essa coisa que aconteceu já te afastou um pouco desse sentimento. Você nem consegue sentir esse amor direito, porque tá com aquela coisa do acontecido aí, fresco na tua cabeça, tá? Vamos pegar um conselho para você. Conselho. Conselho, Capricórnio. Olha, 9 de copas, que é uma carta do se sentir bem emocionalmente, né? O rei de ouros.
e o 4 de paus. Então, o tarô falando assim, ó, você é uma pessoa de muito valor, tem muito valor a oferecer, né? É uma pessoa próspera, é uma pessoa que brilha, é uma pessoa que conquista as coisas, que tem muita capacidade de se sentir bem na própria pele, na própria vida, tá? E que tem muitas pessoas ali à sua volta que podem ser o seu apoio. Então, ele não tá te falando sobre você largar ou sobre você, não tá falando nada disso, tá? Porque isso é sempre decisão sua. O que ele está falando é que você tem que sair dessa energia pesada e se sentir bem, se valorizar, buscar a sua rede de apoio, né? Voltar a se sentir bem na sua vida, na sua própria vida, tá? Porque parece que você está se arrastando por conta das coisas que aconteceram com você. Então, ele está te pedindo para você se recuperar, independente da escolha que você fez aqui, porque você já fez uma escolha, né? Então, que você fique bem com a sua escolha, tá bom? Vamos pegar aqui agora o plano mental da pessoa, tá bom? Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu dar uma pausinha aqui rápido. Olha lá, gente, continuando aqui. Tem um plano mental, né? Olha, a morte, o eremita e o as de paus. Então, assim, ó, seja lá o que essa pessoa fez, na cabeça dela, tá? Ela tá refletindo bastante sobre o acontecido e sobre a transformação que ela precisa fazer para reiniciar, né? Para reacender essa relação, tá? A gente tem a morte, o eremita e o as de paus. A morte e o eremita mostra muito para mim que a pessoa tá assim refletindo, tá assim, né, buscando se conhecer, o autoconhecimento, refletindo sobre si mesmo, né, tentando se entender, tá? E buscando uma transformação que vem com a morte, que fala de uma transformação interna profunda, sobre finalizar padrões, finalizar comportamentos, tá? Então, seja lá o que ela fez, ela tá sim pensando muito nisso, tá? Para poder reacender aí o relacionamento, né? Para voltar as coisas serem empolgantes novamente, tá? Então, ela quer isso, ela deseja isso. E ela tá buscando, pelo menos mentalmente, essa transformação, tá? Vamos buscar aqui o plano mental dela para entender um pouco mais. O mental não, gente, emocional. O mental a gente acabou de fazer. O plano emocional dela, sobre essa situação, sobre você, plano emocional. Olha, estrela. Estrela fala de cura, né? Dois de copas, que fala de amor, e rainha de copas, tá? Então, óbvio, gente, eu não posso falar sobre o que é o relacionamento de vocês, mas o que que eu posso dizer? Essa pessoa parece que errou e ela cometeu um erro da qual eu não vou falar que ela se arrepende, porque não tem cartas de arrependimento, mas ela quer mudar. Ela não quer mais cometer, porque ela quer finalizar comportamentos como a gente viu lá com a morte. E ela está buscando se entender para buscar essa transformação. Porque no emocional, a gente tem aqui, ó, rainha de copas com dois de copas e estrela. Isso aqui é uma combinação que traz muito sentimento, muito amor por você, que eu tô entendendo que representa. Você vê que saiu um rei de copas do teu lado, no emocional. Do lado dela saiu rainha de copas. Então, independente quem é homem, quem é mulher, quem é homem, quem é mulher aqui nessa história, saiu um casal. Mesmo se for duas mulheres, dois homens, também tanto faz, porque não tem gênero aqui. Saiu o dois de copas, que é a conexão, o vínculo, que é o amor verdadeiro, né? E a estrela fala da espiritualidade, daquela coisa pura, da fé, do otimismo, né? Fala da pureza dos sentimentos, né? Fala do curar feridas, né? Fala sobre confiança no futuro, confiança na vida. Então a gente vê que emocionalmente essa pessoa tem muito amor por você, também um amor maduro, um amor sincero, um amor puro. Por isso ela está buscando uma transformação, tá? Ela está de fato buscando uma transformação aqui. Então, eu posso afirmar por essa tiragem aqui que eu estou falando com um casal onde um cometeu um erro, tá? Então, eu não estou falando de gente que é abusiva, que trai toda hora, que é a 15ª vez que traiu, que é a quinta amante que você descobre. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um casal
que tem muito amor um pelo outro, mas um cometeu um erro e o outro está muito ferido, tá bom? Agora dá até para entender por que que o tarô não te aconselhou a um término nem nada disso, né? Porque normalmente quando é uma coisa ruim pra gente, o tarô não tem muito assim, tipo, ah, não, não vou me meter no casal. Não, ele se mete, ele fala, né? E ele não falou assim, né? Sobre terminar ou não terminar, ele só falou pra você olhar pra você, né? Vamos pegar aqui as intenções dessa pessoa para com você, as intenções. Eu posso dizer que essa pessoa está arrependida, mesmo sem carta de arrependimento, tá? Porque ela está buscando de fato uma transformação. Intenção, intenção. Olha lá, temos o 5 de copas, que é o arrependimento, eu acabei de falar, né? O pajem de ouros e o 3 de ouros. Então é sobre isso, né? Nós temos a intenção aqui, é uma reparação, isso aqui, tá? Porque a gente tem a carta da mágoa, da tristeza, do arrependimento e da culpa, que é o 5 de copas, tá? E nós temos uma carta sobre o investir, botar energia, botar o tempo, botar o seu foco em algo que é importante para você e construção em equipe, que é muito importante aqui, porque aqui a gente quando fala em construção em equipe quer dizer que eu vou construir junto com você a nossa relação, a gente vai reconstruir a nossa relação, sabe? Então, essa intenção de reparar o dano, tá? E de se esforçar para isso, e de investir o seu tempo, a sua energia, o seu esforço nisso, tá? Então, a intenção realmente da pessoa é reparar o dano. E essa carta vem aqui agora mostrando sim o arrependimento e a culpa, tá? Então, tá aqui sim mostrando isso. Vamos pegar mais algumas cartas aqui para ver o que mais que temos para vocês capricornianos que estão muito feridos. Vamos ver, né? Que a intenção da pessoa não cura a nossa ferida, né? Muitas vezes a pessoa se arrepende, quer se esforçar, mas a gente tá de um jeito que a gente não consegue mais continuar, né? Vamos ver. Me parece que você já aceitou de volta, tá? Ou vai aceitar, porque a energia 2 de ouros, né? Que é justamente lidando com tudo isso, né? Com essa situação, com sentimentos, né? Com tudo isso que aconteceu. Vamos pegar aqui mais cartas. Olha, 2 de paus, 8 de paus, rainha de ouros, 7 de copas. É sobre isso que eu tô falando, 10 de espadas, tá? Nem sempre é sobre a intenção e o amor do outro. Às vezes a gente fica tão ferido que a intenção e o amor do outro não resolve mais o que aconteceu, tá? Então, ainda que tenha um planejamento, um pensamento sobre como será, em que caminho seguir, e eu entendo até que você está tentando lidar com isso. Aqui tá mostrando, ó, 8 de paus, rainha de ouros, 7 de copas e 10 de espadas, tá? Saíram essas cartas aqui. Então, ainda que você esteja no 2 de paus, olhando, pensando, analisando os caminhos e lidando, como a gente viu com 2 de ouros, o 8 de paus, ele fala sobre movimentos, sobre ações muito rápidas, sobre impulsos, mas também sobre evolução. Eu entendo que a partir do momento em que você talvez perceber que você não está conseguindo lidar, ou a partir do momento em que você tiver uma clareza sobre qual caminho seguir, você vai fazer um movimento muito rápido para seguir pelo caminho que você escolher aqui, tá? Que é se valorizar, que é saber do seu próprio valor. E olha só, saiu a rainha de ouros aqui e o rei de ouros estava no seu conselho, né? Então é aquela coisa do eu sei quem eu sou, eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu tenho para entregar, eu sei de tudo que eu me dediquei, né? Eu sei o valor que eu entreguei, né? O 7 de copas que fala sobre ilusão, e eu entendo aqui que é como se você entendesse que muito rapidamente você está se iludindo nessa segunda chance, sabe? Então é como se você rapidamente percebesse que você está se iludindo aqui, sabe? E aí você finalizasse. Então, ainda que você tenha dado uma segunda chance, ainda que você vá dar uma segunda chance para alguém que tem sentimentos, que se arrepende, que quer mudar e que te ama, o que aconteceu foi demais para você, tá? Não é à toa que saíram essas 3 cartas na sua cabeça, né? E não são nada fáceis, tá? 5 de espadas, o 4 de copas e o 10 de paus juntas, tá?
Então a gente vê que foi aí sério pra você. Então não adianta se arrepender depois que já fez. É tipo isso, pra você é isso que vale, tá? É sobre isso, gente. Eu vou pegar um conselho agora, um conselho pra você, com esse oráculo aqui, que ele é bem profundo, nem sempre a gente conecta a tiragem a ele, mas eu vou tirar ele porque eu escolhi ele para essa semana, tá bom? Vamos lá, vamos pegar um conselho para vocês aqui. Tiragem difícil de vocês, hein? Não é fácil passar por isso que vocês estão passando ou vão passar, né? Vamos ver. Calêndula, se chama pureza. É a carta número um desse oráculo. Vamos ver aqui. A orientação dessa carta. A calêndula se assemelha ao sol, uma flor radiante de cor amarela ou laranja vibrante. Cresce facilmente e espalha sua alegria pelos jardins, simbolizando um gesto de abundância universal. Ervas solares são aquelas que neutralizam venenos e auxiliam o ar na recuperação de forças vitais. O poder suave e abundante da calêndula nos lembra os reinos da luz. Adentrar nesses reinos angelicais requer inocência infantil e humildade. Não permita que a dor do passado enfraqueça a sua capacidade de sonhar uma nova vida. A calêndula representa o impulso puro de criação, vitalidade e criatividade necessários para iniciar uma nova jornada. Seu brilho é um supercondutor, por isso esteja muito atento e seja criterioso com suas intenções ao usar sua energia em um ritual, pois ela amplifica intensamente suas intenções. Bom, Calêndula está falando sobre você não ter medo de reiniciar, né? De começar um novo caminho, né? Ela simboliza a abundância, ela fala sobre recuperação das forças vitais, né? Ela fala sobre o que mais aqui? Sobre não enfraquecer a sua capacidade de sonhar com uma nova vida, né? Que é difícil aqui numa situação assim, mas ela te lembra que uma nova vida sempre é possível, tá? Então é um conselho muito bonito para quem está passando por isso. Aconselho você a ouvir de novo, inclusive, tá? Porque é bem reconfortante até para esse momento, tá certo? Então é isso, gente. Eu não espero que tenha ressoado com você, mas se ressoou, por favor, comentem que eu vou gostar de saber, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar uma hypada, um joinha, por favor. Agradeço muito se vocês puderem me ajudar. E se vocês quiserem fazer parte do nosso canal de membros, a gente tem agora a nossa Conexão Cigana, que são tiragens de amor só na força cigana, hein? Só no baralho cigano, que é uma energia diferente, são tiragens mais diretas, com uma energia bem diferente aqui do que a gente faz com o tarô, tá certo? É isso, gente. Se precisar de uma tiragem individual, meu link tá na descrição desse vídeo, é só clicar que a gente conversa, tá certo? Até a próxima tiragem.